Alô, digitais! Vem cá, que hoje a gente vai falar de persona e você precisa prestar muita atenção nessa aula. Persona é com quem você vai conversar na internet e isso vai definir o seu sucesso ou não. É muito necessário que você pare um tempo para fazer o mapa da sua persona. Muita gente fala o seguinte: eu já sei quem é meu público, eu já sei quem compra de mim, eu sei tudo sobre ele, mas não coloca no papel, não faz uma pesquisa. Quando você não leva isso a sério, ao ponto de colocar no papel, ao ponto de fazer uma pesquisa, a sua persona não fica completa. Você muitas vezes vai deixar de fazer posts ou vai escolher fazer posts que fazem sentido para você, mas que não fazem tanto sentido assim para sua persona. Como assim? Primeiro, eu sou alfabetizadora digital, certo? Eu começo uma aula falando de persona e aí eu não explico o que é persona, por exemplo. Muita gente vai dizer, mas isso é óbvio, e não é óbvio. O óbvio só é óbvio para quem é especialista. Então, se você é psicólogo, se você é dermatologista, se você é um varejista, não importa a área onde você atua, tudo que você pensa que, isso as pessoas já sabem, eu não preciso explicar, você está negligenciando a sua audiência, porque muitas vezes ela está ali justamente porque você sabe e ela não sabe. Foi por isso que ela se interessou em seguir o seu perfil. Então eu trouxe aqui, hoje eu vou fazer colinha olhando aqui para minha tela de apoio, porque eu trouxe várias coisas complexas para vocês. Mas eu quero que vocês vão traduzindo isso para o seu público. E se vocês puderem, deem pausa no vídeo, vão lá, peguem um papel e uma caneta e já façam agora, porque dificilmente você vai, vou assistir essa aula de novo depois e vou anotar isso. É muito importante que você anote agora, então vai lá. Tô esperando. Pega a caneta, pega o papel e vamos fazer a sua persona. É muito importante que você tenha isso muito claro na sua mente para traçar a sua estratégia. E para você entender um pouco mais sobre isso, existem coisas que o marketing traz como definições importantes antes de fazer uma campanha, antes de fazer uma estratégia de conteúdo, que é o que a gente tanto busca aqui. Uma dessas coisas é o mercado. Qual mercado você atua? Eu, por exemplo, atuo hoje no mercado de marketing digital, mas esse é um mercado muito amplo. Eu não posso dizer que eu falo para todas as pessoas que gostam ou têm interesse em marketing digital, porque tem muita coisa de marketing digital que eu não vou falar. Eu não falo de tráfego e funil, eu não falo de captação de leads, eu não falo de estratégia de anúncio. Então são coisas mais complexas, são coisas que não são da minha seara e que eu não vou falar neste curso, porque não é o objetivo. Então você tem que entender que dentro do seu mercado, estou no mercado da psicologia, estou no mercado da arquitetura, estou no mercado do varejo de moda, isso é genérico, você não pode dizer que esse é o seu assunto, ok? Entendido o mercado, a gente vai para nicho. Dentro do mercado de medicina, existe o nicho da dermatologia, existe o nicho da psiquiatria. Dentro do mercado de reabilitação, existe a fisioterapia, existe a microfisioterapia, existe a quiropraxia. Então, dentro deste mercado que você está atuando, quem é você? Eu sou coach. Coach é o mercado. Qual é o nicho? Eu sou life coach. Então você é coach de vida, você não é coach de carreira, você é focado na vida pessoal, na estruturação da vida pessoal da pessoa, que muitas vezes vai incluir carreira também, mas você precisa entender o seu nicho. Dentro de nicho, seria muito incrível se você entendesse o seu subnicho. Por quê? Quanto mais nichado você for, quanto mais específico você for, maior é a chance de você se tornar referência dentro desse mercado. Então eu estou no mercado de marketing digital, dentro desse mercado eu estou no subnicho redes sociais, dentro desse subnicho eu estou em construção de autoridade dentro das redes sociais, com ênfase em Instagram.
Então, a pessoa que me procura, me segue, vem para uma mentoria minha, ela tem o foco em construir autoridade, em vender mais, em ter mais clientes através das redes sociais, em especial o Instagram. Olha o tanto que eu nichei. Mas mesmo assim, eu ainda não estou falando da minha persona, ainda não existe uma persona, existe um nicho, existe até um subnicho. Eu preciso mergulhar na minha persona para que eu responda tudo que ela anseia. E é isso que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos. Toda palestra que eu participo como palestrante, depois que acaba tudo, eu vou lá conversar com as pessoas. Eu vou lá ouvir as dúvidas que ficaram, eu vou ouvir as expectativas que elas tinham. Além disso, eu percebo muito como a minha audiência se comporta, quais são as perguntas que mais fazem. Isso também é uma forma de estudo. E a forma mais profunda é você fazer um formulário de perguntas e pegar os seus 10 clientes principais. Quando a gente tem clientes fiéis, eles gostam da gente, existe uma troca ali. E enviar um formulário, olha, por favor, você poderia me responder essas perguntas aqui para que eu possa te atender melhor, para que eu possa entender qual é a sua demanda, qual é o seu sonho, o que você está buscando. E daí, esse cliente, ele vai ter prazer em te ajudar, você vai ficar surpreso com o tanto de resposta que você vai receber e o tanto que ele vai achar que você leva em consideração realmente o que ele sente, o que ele pensa, o que ele anseia. Entendendo isso, a gente pode começar a falar de persona pelo basicão, né? Idade, gênero, localidade, hobbies, tudo que a pessoa faz como hábitos. E isso é uma forma bem genérica da persona, mas já é um afunilamento. Quando a gente fala de idade, hoje em dia isso varia muito, porque a idade tem muito a ver com o espírito, né? Espírito jovem. Tem gente que é bem jovem, tem espírito velho, tem gente que é bem de idade avançada, mas tem um espírito super jovem. Mas ainda é importante, porque se você tem, por exemplo, dentro da sua persona, dentro da categoria onde você está focado, adolescentes, você vai levar em consideração a linguagem de adolescentes, você vai levar em consideração o poder aquisitivo de adolescentes. Se você trabalha para um público um pouco mais velho, acima dos 30, por exemplo, um público de 40 anos, é um público pagador, é um público que vai conseguir pagar um ticket mais alto, então você vai poder ter produtos que tenham um valor agregado mais alto, porque você vai conseguir converter vendas. Inclusive, dependendo do público que você tem, é importante que você não precifique de forma errada. Às vezes um produto ou um serviço muito barato para um certo público mais pagador vai mostrar que, será que ele é amador? Vai dar uma certa desconfiança, você vai criar uma objeção por ser muito barato. Então, a precificação também depende da sua persona. Entender se você fala com homens ou com mulheres, a linguagem é diferente com homens e mulheres. Lógico que você pode falar com os dois, mas, por exemplo, no meu caso, 80% do meu público é de mulheres. E eu tenho esse foco de falar com as mulheres, não porque esse conteúdo aqui não vá construir autoridade para um homem. Eu tenho muitos alunos que são homens e alunos que têm resultados, mas as mulheres se identificam comigo pelo fato de eu ser mãe, de eu ser uma mulher empreendedora, de eu ter essas multifunções, e quando eu mostro a minha vida pessoal, o cotidiano, a correria, de fazer tudo isso e ser mãe, elas falam, nossa, então é possível, então eu também vou conseguir. E eu preciso tirar proveito disso de uma forma positiva, porque existe uma conexão real, é muito fácil para mim. A localidade é super importante, porque, por exemplo, se você é um varejista ou até se você é um médico, se você faz conteúdo para alguém de Cuiabá, que é a minha terra natal, que eu já falei várias vezes para vocês. Cuiabá é uma cidade muito quente, então a gente tem demandas de cidade muito quente, a gente precisa de coisas para pele para uma cidade muito quente, a gente precisa comprar roupa para uma cidade muito quente,
O calor é assunto, entendeu? É aquela coisa que você entra no elevador, se você não tiver assunto, você fala, nossa, tá quente hoje, né? E aqui, esse tá quente hoje gera uma conversa gigantesca. Então, a localidade é importante. Dependendo, o Brasil é gigantesco e existem muitos Brasis dentro do nosso Brasil. Então, a gente tem no Amapá certos costumes, a gente tem em São Paulo outros costumes, a gente tem no Rio outros costumes, inclusive linguajar. E se você é um negócio local, você precisa mergulhar nisso. Isso é muito importante para você. Se você atende Brasil todo, aí é importante que você tenha uma visão mais global, mas também é bacana que você traga as suas percepções locais, porque as pessoas vão se interessar, elas vão achar intrigante, elas vão fazer uma troca com você. Hábitos. Quando que hábito é importante? Dependendo do que você atua. Se você é um personal trainer, hábito é muito importante. Falar com a sua audiência no horário que a sua audiência está online é muito importante. Essas pessoas normalmente acordam mais cedo. Então elas estão mais cedo. O pico de horário dos posts é mais cedo e você precisa focar nisso. Se você está focado, por exemplo, na noite, você tem um bar, você tem um restaurante, você tem uma casa noturna, toda a sua estratégia de posts, o seu linguajar vai ser mais solto, você vai postar mais tarde, você vai falar esquenta, você vai falar de happy hour, você vai falar de festa, você vai falar partiu festa, você vai usar coisas mais descontraídas nesse seu discurso, então você precisa entender essa persona. Tudo isso é um estudo de persona. E você pode estar assim, não, eu tenho isso muito claro, ok. Então você passou para a fase seguinte, dê um rosto para a sua persona. É muito importante que essa persona se torne um avatar. O que é o avatar? É assim, ó, o rostinho, a idade, o nome, minúcias dessa persona, porque daí sim você vai ser o mais assertivo possível. Então a gente falou de mercado, marketing, que é no meu caso o mercado mais global, aí marketing digital, que também continua dentro de mercado, daí falamos de nicho, construção de autoridade e resultado financeiro através das redes sociais, nichamos. Construção de autoridade e resultado financeiro através das redes sociais, com ênfase em Instagram, subnichamos. Falamos que o meu público tem mais mulheres, estamos chegando mais perto da persona. Tem um público engajado em vender infoprodutos também, é uma outra persona. O que é infoproduto? É aquele produto digital, como esse curso que vocês estão fazendo. Hoje eu tenho muitos mentorados que estão focados nisso. Tenho também muitos mentorados focados em encher agenda, que são psicólogos, são médicos, e tenho muitos mentorados focados em varejo. Então aí eu tenho vários subnichos circulando essa minha persona. Mas é muito importante que eu dê um rosto para ela, é muito importante que você dê um rosto para sua persona. E aí, como que é esse rosto? Eu vou trazer 2 rostos para vocês, que é a Dani Faria Lima. Sigam lá no Instagram, vejam que maravilhosa que ela é, fez mentoria comigo há 2 anos atrás, e tudo que ela conta, vocês vão falar, uau, tudo isso de seguidor, isso aí é mérito dela, tá? Ela fez a mentoria igualzinho vocês estão fazendo e aplicou. Somado a isso, já falei da Dani aqui em outras aulas, ela tem um marido que se especializou em tráfego. E daí, meu filho, o casamento ficou mais perfeito ainda. Mas o que é importante você entender? Você dar um rosto para essa sua persona. Então, eu dei 2 rostos, Dani Faria Lima e Ellen Lisboa. Eu quero que depois vocês vão lá olhar o perfil das duas para vocês entenderem essa minha persona. E a persona de vocês também tem um perfil. Você já entrou no perfil dos seus clientes? Você já viu o que eles postam? Você é o que você posta. Você já viu o que eles comem? O que eles fazem no final de semana? Se tem filho, não tem filho? Tudo isso vai mudar a forma como você vai agir e vai mudar a forma como você vai atingir o coração dessas pessoas. E é isso que importa. Compra é emoção. Ninguém compra se não sentir emoção. Você precisa provocar essa emoção para que a pessoa compre a início a sua ideia, compre a vontade de ficar com você, de trocar essa conversa e depois comprar os seus produtos ou serviços. Então essas 2 mulheres, o que elas têm em comum? E vocês vão ver que muitas de vocês têm em comum também. Eu vou ler, tá? São mães casadas, ocupadas, com muito trabalho, atividades familiares,
sentem que possuem uma missão maior, mas não cabe mais nada na rotina. Tem alguém aí que é mãe, que é casada, que é ocupada, que chega no final do dia e fala: meu Deus, eu preciso comprar horas, e que gostaria muito de crescer no digital e sente que tá sufocada, que não sobra tempo? Essa é a minha persona, esse é o meu avatar. O que é o avatar? É alguém que tem rosto, que tem idade, que tem características específicas. O que mais que eu sei sobre o meu avatar? E aqui a gente está falando sobre as dores. Nós vamos falar de 4 pilares que você vai escrever aí, os 4 pilares do seu avatar. Gostariam de crescer profissionalmente, sentem que o digital é um caminho, mas não querem se expor, não querem expor suas famílias. Muitas das pessoas que vêm fazer minha mentoria têm essa preocupação, mas Maísa, eu não quero me tornar uma influenciadora, eu não quero ser blogueira, eu não quero ficar postando o meu dia a dia. Essa é uma dor e é uma objeção que a pessoa tem. E eu tive que aprender como transmitir para essas pessoas que é perfeitamente possível você fazer curadoria daquilo que você vai publicar. Então, sim, obviamente que você vai se expor mais do que não ter presença digital, mas isso não significa que você precisa escancarar a sua vida, você vai expor tudo estrategicamente. Então eu sei que essa é uma dor e eu foco nessa explicação e elas vão aliviando. Outra dor que é muito importante: são muito estudiosas, são competentes no que fazem. Então, para elas, para você, é muito difícil entrar na rede social, porque você entra num universo onde você é incompetente, você entra num universo onde você não sabe apertar um botão, e daí você se sente amarrado ali, porque você gostaria de fazer muito conteúdo e você fica um tempão tentando fazer esse conteúdo, e esse conteúdo não sai, e você que está acostumado a ser expert naquilo que você faz, isso dói pra caramba. Então, qual que é a minha função? Te ensinar a apertar botão também, te ensinar a facilitar esse processo, te ensinar a fazer com que isso fique cada vez mais natural e que você se torne um expert nisso também, para você continuar nivelando aí, porque você só tá acostumado a ser competente no que você faz. Então, são pessoas que querem crescer nas redes sociais, mas não sabem como. Outra dor: demoraram muitos anos construindo autoridade offline. Geralmente são pessoas que já são consideradas em seus nichos de mercado pessoas referência. E vir para o digital é talvez colocar isso a perder. Vir para o digital é dar oportunidade para que as pessoas critiquem, dar oportunidade para que as pessoas julguem. Então isso é muito difícil. São 100% seguros no que fazem, né? Voltando que nós estamos falando da Ellen e da Dani, que são o avatar, mas nós estamos falando de você também. Você vai ver que você vai se identificar com muitas coisas aqui, porque essa é a maioria do meu público. Então, a rede social pode alavancar essa autoridade, mas ela pode destruir também. E esse tem um preço muito caro que elas não querem pagar. Então, a gente precisa tratar essa objeção e a gente precisa cuidar para que eles tenham resultado dentro da rede social de forma a alavancar, a subir e não a decair. Outra dor: a maior parte das pessoas que convivem não estão no digital. Então é muito difícil, porque a impressão que dá é que no digital só tem adolescente, é que no digital só tem blogueira, ou blogueiro, ou influenciador, ou ator, ou cantores, pessoas, artistas, pessoas que não levam a sério como se não fossem profissões. E essa visão barra muita gente não entra no digital, porque o digital é lugar de quem tá brincando e ele é um profissional muito sério. E ele não quer brincar, ele não quer que as pessoas pensem isso, ele não tem com quem conversar, porque as pessoas que ele convive são do ramo de atuação dele e não são do digital. E daí fica muito complicado, até que um dia ele encontra aqui a alfabetizadora digital e fala: meu Deus, ela vai responder todas as minhas perguntas, ela vai me ajudar a superar as minhas dores, e é por isso que a pessoa decide fazer a mentoria. E daí a gente sai dos sonhos e vai para informações técnicas. Você também precisa passar informações mais técnicas. E aí, no caso do meu avatar, a primeira informação que todo mundo quer saber, as duas primeiras: como eu ganho mais seguidores
e como eu engajo os meus seguidores. Então eu preciso falar dentro da minha estratégia de conteúdo como que essa pessoa vai fazer a rede social dela crescer. Ela quer esse tipo de post e esse é o tipo de post que ela mais quer, embora eu fortaleço em vocês, que é muito mais importante entender o conceito. Esse módulo 1 aqui da mentoria, assista mais de uma vez, porque se você entender o conceito, se você entender a persona, isso aqui é consequência, mas eu preciso ser clara nestes posts para que as pessoas entendam que elas vão aprender isso também. Então, informação técnica, a gente falou de 3 pilares até agora. A gente falou da dor, nós falamos dos sonhos e agora a gente passou para informações técnicas. Então você vai fazer aí no seu caderninho o seu avatar e você vai colocar que dores ele tem, que sonhos ele tem e que informações técnicas ele está procurando, porque você precisa falar sobre isso na sua estratégia de conteúdo orgânico lá na sua rede social, senão você não vai conectar com essas pessoas. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que fazer, e aí eu imagino que vocês também queiram saber sobre isso. Como que ganha mais seguidores? Fazendo conteúdo todo dia. Todo dia. E eu sei que você é ocupado porque eu conheço meu avatar, eu sei que seu ritmo é insano, então você precisa entender que a rede social vai ter que ter um horário na sua agenda. Assim como você tem horário para comer, para tomar banho, para trabalhar, para ficar com os filhos, para fazer todas as coisas que você tem obrigação de fazer, você tem obrigação de postar todo dia. Então você vai precisar se organizar para isso. Essa é uma forma de aumentar seguidores. Outra forma de aumentar seguidores é você fazer impulsionamento e coisas que a gente vai falando ao longo do curso, mas a principal de todas é post todo dia. Ah, mas no feed ou no stories? Post todo dia no feed e no stories. Eu sei que parece muito difícil, mas depois que você fizer a roda girar, você vai entender que é super possível. E com planejamento, a gente vai ter uma aula aqui estratégica, que é a aula de posts em atacado. Eu sempre falo de posts em atacado. O que é isso? É você produzir posts suficientes para você não ter que fazer produção de post todo dia, porque isso demora. Se você tem um atacado de posts, você só vai postar. Exista primeiro na rede social que você conseguir existir com qualidade. E se você precisa escolher uma rede, eu te indico o Instagram. Por quê? Porque eu gosto mais do Instagram? Não, porque é a rede que tem o crescimento exponencial com uma curva maior. É a rede que tem investido mais em crescimento. Em features, o que são as features? São os recursos. O Instagram todo dia lança recursos novos. O Instagram realmente é a bola da vez. Então, para que você vai, a não ser que você tenha um caso muito específico, para que você vai investir em outra rede se o seu cliente está aqui nessa rede? Uma rede que tem mais de 1 bilhão de usuários ativos, uma rede cujo stories tem 500 milhões de pessoas visualizando todos os dias. Então, não discuta com números, foca no Instagram. Ah, mas me disseram que eu preciso ter YouTube. Ok, você vai conseguir ter Instagram e YouTube com qualidade? Se sim, mergulha lá que é super importante. Me disseram para estar em todas. Se você tá alfabetizando, se você é super ocupado, se você tem filho, cachorro, papagaio, periquito, se o seu trabalho te demanda muito tempo, eu acredito que você não vai conseguir ter uma presença digital de qualidade em todas as redes, então não faça essa besteira. Mas eu tenho que falar isso nos meus posts, porque isso é uma informação técnica que o meu avatar quer saber, então isso tem que estar lá no meu conteúdo. Outra informação, como funciona o algoritmo, né? Tem aquela história dos 7%, a gente teve uma aula aqui só sobre algoritmo, a gente vai ter aulas extras sempre que as coisas forem mudando, porque isso é muito dinâmico, a rede social ela é viva e ela tá sempre sendo atualizada. Mas algoritmo é um negócio, primeiro que o nome é estranho, né? A gente não tá acostumado a ouvir algoritmo, agora já estamos um pouco mais familiarizados. Então eu sempre tenho que falar essa informação técnica. Qual seria a informação técnica aí na sua área? Que informação técnica, quando a pessoa senta com você para comprar de você, ela te pergunta. Você já falou, por exemplo, dentro da sua rede social sobre uma cidade específica que você vende muitos pacotes, se você trabalha com turismo? Você já falou sobre traslado?
Qual é o aeroporto principal? Qual é o aeroporto que é furada, que é muito longe, que não tem nada a ver pegar o voo para lá, por isso que o voo acaba sendo mais barato? Como que funciona? Dá para pegar táxi? Tem Uber? Então, assim, você precisa entender que a informação técnica, que é aquela informação quando o cliente compra de você e ele te liga e fala, olha, mas e aí? Quem que vai me buscar? É perigoso? Qual que é o câmbio? São essas coisas que você tem que colocar na sua rede social. Isso é importante. Então você vai escolher uma cidade, você vai falar dos pontos turísticos da cidade, sonho. Você vai falar das leis, das coisas que são perigosas, das pegadinhas, dores. Você vai falar informações técnicas. Olha, você tem que andar sempre com o seu passaporte. Se você entrar no metrô, tem que guardar o ticket no bolso, mesmo que você passou na catraca. Pode vir um policial te barrar e te pedir o ticket. Você precisa da vacina da febre amarela, senão você não entra. Esse tipo de informação tem que estar lá na sua rede social, porque a pessoa vai ver isso e ela vai falar, é um expert. Então a mesma coisa, você vende óleos essenciais. O que vai ser a informação técnica? O que é óleo essencial? Não é porque eu gosto de óleo essencial, que eu uso óleo essencial, que eu entendo. De repente eu ganhei óleo essencial de uma amiga, achei super legal e tô usando errado. Tô comprando de você, tô comprando pouco, porque eu ainda não entendi a demanda, não entendi como usar. Se você tecnicamente me explica, o óleo essencial é feito de tal e tal coisa, tem que ser usado assim, serve para assar, você está me dando informações técnicas, você se torna o meu Google, a minha referência. Então precisa ter post de informação técnica e muitas vezes a gente acha que isso é chato ou acha que isso é para falar para o cliente só depois que ele comprou, e é isso que ia transmitir a autoridade que você tanto quer construir. Quais aplicativos devo usar? No caso do meu avatar, outra informação técnica que ele quer saber, aplicativo, pelo amor de Deus. Então, o seu avatar, o que ele vai te perguntar? O que ele te pergunta ali no tete a tete? Eu tenho uma loja de roupas, eu vou falar o quê? Você vai falar sobre tecidos, você vai falar sobre conservação dessas roupas. E o grande problema é que as pessoas falam, mas eu vou deixar de fazer um post da blusinha com preço para falar de como conservar a blusa, de como guardar, e daí eu vou deixar de vender. Errado, lê do engano, porque é aí que você vai converter, que você vai conectar, que você vai dar valor, você vai mostrar para a pessoa que seguir você é vantajoso e que mesmo quando ela não está comprando de você, você está cuidando dela, e é isso o grande mote da rede social. Que assuntos eu devo postar? Você já teve dúvida de que assunto postar? Com certeza você teve. Então, de informações técnicas para o seu avatar, o que ele te pergunta? Aí na sua área, quando você senta com a pessoa, o que ela te pergunta? Isso é uma informação técnica que precisa virar post. Qual o melhor horário para postar? Qual o melhor dia e tudo mais? Aí já dando aula dentro da aula para vocês. Melhor horário para postar são os horários de pico dentro da sua rede. Por isso que você tem que ter uma conta comercial, porque você vai lá em informações e você vai ver os picos. Você vai ver picos de dias da semana, você vai ver picos de horário, mas o que eu tenho para te dizer de mais importante, você entendendo a mentalidade da sua persona, você entendendo o seu avatar, eu sei, por exemplo, que se eu posto de manhã cedinho, os filhos do meu avatar ainda estão dormindo, então ele pode ler o post com mais tranquilidade. Se eu postar 3 horas da tarde, ele tá ocupado na crista da onda. Se eu posto 6 horas da tarde, a não ser que ele esteja no carro usando o celular, o que não é muito certo, mas muita gente usa, então dando aquela olhadinha a hora que para no sinaleiro, provavelmente eu não vou conseguir falar com essa pessoa, porque ela vai buscar filho, daí chega em casa, tem que ver janta, tem que ver 1000 coisas. Então, eu postar um pouquinho antes ali do horário das 8, horário nobre, eu postar mais 7h30, é melhor do que postar 5h30 da tarde, porque daí é o horário que essa pessoa já jantou, 9 horas ela vai estar no pico lá, mexendo na rede social antes de dormir. Então você precisa entender que o melhor horário é o horário que tem relação com o mood, com o temperamento dessa pessoa, desse seu avatar. Por isso que é importante entender o avatar. Pilares do seu avatar, quais são as dores dele, quais são os sonhos, qual é a informação técnica que ele quer saber, que ele sempre pergunta para você. Como criar um infoproduto, é uma informação técnica do meu avatar, inclusive é uma informação técnica nova, porque no começo
e isso vai acontecer com você também, o meu avatar ele foi mudando, tá? No começo era encher mais a agenda do consultório, era encher mais a clínica, o salão, a loja, vender mais passagens, vender mais pacotes, e de repente começou, eu quero fazer infoproduto, eu quero ensinar os meus concorrentes de fora, que não são meus concorrentes direto, a ganharem dinheiro, a fazer isso que eu tô fazendo, porque essas pessoas, lembra, são altamente especialistas naquilo que fazem. Então elas começam a entender que é importante ensinar. Então esse também é um termo técnico, infoproduto, que interessa ao meu avatar. Posts com casos de sucesso, de pessoas éticas, com carreiras consagradas, tendo resultado offline e online. Por que isso? Lembra que nas dores do meu avatar, ele tinha o grande problema de as pessoas que o cercam não são do digital. As pessoas, seus pares, as pessoas que têm a mesma profissão que ele, inclusive desconfiam do digital. Ele não tem muitas referências para conversar sobre o digital, ele tem essa grande dor, porque ele não quer perder a autoridade que ele tem offline, porque ele resolveu ir para o digital. E quando eu entro nessa quarta área, a gente foi para dores, sonhos, posts técnicos, e agora nós entramos em inspirações. Essa é a quarta área. Quando eu entro em inspirações e eu trago um case de sucesso de uma pessoa que tem sucesso offline e está tendo sucesso online, essa pessoa entende que o digital é para ela. Então aí eu mato objeções, eu deixo ela tranquila, eu fortaleço a nossa conversa e faço com que ela realmente vá em frente aqui no digital. Depoimento de mulheres que alcançaram sucesso, resultado e sem precisar escancarar a vida pessoal. Lembra que era uma dor? Lembra que era uma dor mostrar a família, parecer blogueira, ter que mostrar tudo que acontece na vida? E depois que elas percebem que algumas mulheres muito parecidas com elas, alguns homens muito parecidos com eles, no meu caso, eu tenho 80% mulheres, então eu foco muito em mulher, mas não quero que vocês, rapazes, se sintam excluídos, vocês são tão importantes para mim quanto. Mas quando você, que é competente, entrou no digital, vê outras pessoas que são competentes, entraram no digital, dando depoimento e mostrando que elas não precisaram mudar a personalidade delas, que pode ser mais introvertida, para ter resultado, a questão foi focar no conteúdo de valor para o outro, não é sobre você, é sobre a transformação que você provoca no outro, aí você se fortalece. Então isso inspira muito, esse post converte muito. Dicas de livro, filme, isso aí para qualquer área, gente. As pessoas elas querem ler, mas elas não sabem por onde começar, e se elas entrarem numa livraria ou entrarem na Amazon, elas vão ficar perdidas. Se entrar genericamente, será que o livro é bom? Então quando você dá a dica de livro, você dá a dica de filme, dica é muito legal, é muito inspiracional. Você não pode viver só de dica, mas é importante trazer essa leveza para dentro da sua rede social. Então, fortalecer o desenvolvimento profissional dessa pessoa. Se você tem um infoproduto, ou se você é um mentor, ou se você lapida carreiras, se você é um coach de carreira, trazer conteúdo que essa pessoa comece a se desenvolver profissionalmente, tudo isso é muito inspiracional para ela e ela vai gostar muito desse post. Continuando nas informações que inspiram, falar sobre tom de linguagem, isso é uma grande dúvida das pessoas, porque elas são profissionais. Lembra do meu avatar? Ele é altamente profissional, mas ele não quer ser pesado e ele fica na dúvida. Daí tem muita gente que posta falando que você precisa ser engraçado. E se isso não é característico da sua personalidade, se isso não vai ser legal para a imagem que você está construindo, você vai construir a imagem pensando na sua persona. Então, se a sua persona não conecta com o engraçado, ela precisa de alguém sério, alguém que passe para ela confiança, eu não apostaria nesse tom de linguagem, por mais engraçado que você possa ser na sua vida íntima. O que você tem que entender é se cabe. Eu sou uma pessoa que quem segue lá no meu Instagram, Maísa Leão, vai ver que eu tenho meus momentos engraçados, eu sou uma pessoa que eu rio de mim mesma, eu faço piada, eu faço brincadeirinhas, mas sempre com um tom que também é profissional. Então, ser profissional, mas sendo leve, isso é importante. E quando eu faço posts sobre isso, as pessoas prestam muita atenção, porque isso é algo que inspira o meu avatar a conseguir achar o tom de linguagem dele. Frases e textos que empoderem. Pensando o quê? O meu avatar,
é aquela mulher lá que a gente viu no começo, a Dani, a Ellen, e também falando dos homens, extremamente competente, pessoas que prezam muito pelo seu nome. Então, empoderar essas pessoas que o digital não vai destruir a carreira deles, que não vai destruir a reputação, que digital não é terra de todo mundo, de ninguém, que você pode fazer o que você quiser, não é lugar só de adolescente. Então, tudo isso, essas frases, mensagens para essas pessoas através do digital que conseguiram transformar vidas, mostrando que o digital é também para quem leva as coisas a sério e é principalmente para quem leva as coisas a sério porque ele dá resultado. E para terminar essa aula, o mapa da persona que você vai fazer. Não pense assim, eu já sei, já tá tudo aqui, ó, na minha cabeça. Não caia nessa cilada, porque senão muitas vezes você vai fazer o post para você. Você vai deixar de fazer um post por conta das suas objeções. Se você desmembrar esses 4 elementos, se você realmente escrever quais são as dores, quais são os sonhos, quais são as informações técnicas e as inspirações, 4 pilares desse seu avatar, vai ficar muito mais fácil entender que tipo de post você tem que produzir. Você tem que olhar lá no seu grid, lá no seu Instagram, ver as últimas 9 fotos, dá uma olhada, ou vídeos, os últimos 9 posts. Você falou em algum momento de dores? Você falou em algum momento dos sonhos? Você inspirou? Você informou? Se você não fez isso, se você não mostrou sobre você, como você chegou a essas informações? Como foi o caminho que você foi andando devagar para chegar onde você está hoje? Isso importa muito para as pessoas. Isso é onde entram os cases de sucesso. Você é um case de sucesso. Então, se você, não importa o que você venda, por que eu vou comprar de você? Eu vou comprar de você porque você responde às minhas dores, você me ajuda a lutar contra essas minhas dores, você me dá o caminho para o meu sonho, você me informa e você me inspira. É isso que você tem que ter na sua estratégia de conteúdo, tanto para sua rede social, tanto para o conteúdo orgânico, quanto para quem foi para o infoproduto. E para terminar, tudo isso, esse grande estudo de avatar, eu desenvolvi os meus tons de linguagem em cima disso. Então eu tenho 2 redes sociais, uma é a Maísa Leão, que é a rede social da blogueira, da mulher, que é muito mais focado hoje no meu estilo de vida, nas minhas crenças, naquilo que eu desenvolvo e trago para minha vida, do que só em vender produtos. Eu não sou uma blogueira altamente comercial, eu sou uma blogueira que vende, eu amo vender. Eu acho que o brasileiro às vezes tem muita vergonha de vender, porque a gente já comprou muito gato por lebre, porque existe dentro do Brasil, infelizmente existia, porque a gente vai construir outra mentalidade aqui e através do digital, essa ideia de que quem tá vendendo tá te enganando. E não, quando você vende o produto certo para a pessoa certa, você tá ajudando essa pessoa. Então lá no meu perfil Maísa Leão, eu vendo para os meus clientes e eu levo para as pessoas tudo que me ajudou a ser quem eu sou, tudo que me ajudou a superar as minhas dores, tudo que me inspira, tudo que me informa, tudo que me ajudou a alcançar meus sonhos. E no Somos Digitais o tom de linguagem é outro. Isso é muito importante para você entender, porque muita gente é barrado aí na história da personalidade. Mas eu sou assim. Você precisa falar no tom de linguagem certo. O tom de linguagem certo é o tom que conecta com o seu avatar. Não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o que você vai levar de transformação para a vida da outra pessoa. Então, se a sua rede social não é simplesmente uma rede para conectar com amigos e famílias e mostrar o seu estilo, é uma rede social de trabalho, você precisa entender que o tom de linguagem tem que ser coerente. Eu não posso aparecer um dia com um tom, outro dia com outro. Eu não posso dizer que é por aqui e depois falar que é por ali. Eu não posso ser uma pessoa que de segunda a sexta tem um comportamento e sábado e domingo apareço bêbada. A gente já viu muitos cases de pessoas que afundaram as suas carreiras por serem espontâneos dentro da rede social. Então, se a sua rede social é de trabalho, seja coerente. Tenha o tom de linguagem adequado com o seu assunto, com o seu avatar.
Dentro do Mais é Leão eu tenho uma liberdade maior, porque as pessoas estão ali de fato para me conhecerem como pessoa, mas eu atendo os meus clientes, então eu tenho a minha postura e tenho toda essa conduta que a gente viu nessa aula, sempre focado na minha persona e não focado em mim, no meu ego, no que eu quero mostrar. E dentro dos Somos Digitais eu tenho outro tom de linguagem. Seja fiel ao tom de linguagem que você desenvolveu baseado no avatar. É muito importante manter coerência nesse tom de linguagem, é isso que vai te levar mais à frente. Essa é uma aula que eu gostaria que vocês reassistissem, que vocês escrevessem, que vocês levassem muito a sério. Ela vai ser o cerne de toda a sua estratégia digital. Espero vocês na próxima aula.